Olá, pessoal! Vamos começar então a leitura do livro Revendo Caminhos, Ressignificar o Passado e Construir o Futuro, da Elizabeth Pimentel. Parte 1. Autoestima. Ao olharmos para uma ilha, o que vemos é um monte de terra boiando sobre a água. Ao olharmos para um iceberg, uma montanha de gelo. Em ambos os casos, não consideramos o fato de que o que vemos representa apenas uma pequena parte da ilha ou do iceberg. A maior parte de terra ou de gelo está submersa. Freud faz essa comparação com consciente e inconsciente. Ele compara a mente a um iceberg. A parte menor que aparece acima da superfície da água representa a região da consciência, enquanto a massa muito maior abaixo da água representa a região do inconsciente. Neste vasto domínio do inconsciente, encontramos os impulsos, as paixões, as ideias e os sentimentos reprimidos. Um grande mundo subterrâneo de forças vitais, invisíveis, que exercem um controle imperioso sobre os pensamentos e as ações dos indivíduos. O que sabemos a nosso respeito é muito pouco em relação ao que desconhecemos. A parte submersa de nós mesmos, sobre a qual não temos consciência, está relacionada com a nossa história de vida, nosso passado, com as impressões gravadas no decorrer de nossas experiências e pode revelar muito sobre a parte visível que conhecemos. O conceito que temos hoje a respeito de nós mesmos foi construído, além de outras influências, pela forma como outras pessoas agiram em relação a nós, principalmente na nossa infância. Aprendemos a nos ver através do olhar do outro. As pessoas com quem nos relacionamos foram como espelhos através dos quais nos reconhecemos. Este é um processo natural. Acontece durante toda a nossa vida. O outro nos ajuda a descobrir quem somos, a nos perceber como indivíduos, descobrir nossas afinidades, opiniões, preferências, a nos autodefinir. Porém, nem sempre isso acontece de maneira positiva. Em alguns casos, o outro é um espelho que nos prejudica, revelando uma imagem distorcida de nós mesmos. Em muitos momentos de nossa vida, principalmente na infância, a imagem que refletiram de nós realçou e superdimensionou falhas, diminuindo e negligenciando qualidades. O que vimos fortaleceu limitações e enfraqueceu o potencial. Pretendo refletir aqui acerca dos aspectos negativos desses espelhos. Nossos pais, além de outras pessoas significativas em nossa vida, foram nossos primeiros e mais importantes espelhos. Através do que falaram, de como agiram, da forma com que se relacionaram conosco, eles nos transmitiram uma imagem por meio da qual entendemos quem somos, o valor e a importância que temos. Essa imagem refletida por eles contribuiu para a construção de nossa autoestima. O que hoje vemos, pensamos e sentimos a nosso respeito foi gerado a partir desses primeiros reflexos. Enraizou-se o conceito que influencia nossas atitudes e nossa forma de sentir e de ver a realidade. Desde o início de nossa vida, recebemos mensagens que contribuíram para a compreensão de quem somos. Um bebê começa a perceber desde muito cedo se é amado ou não, pelo toque da mãe, pelo tom de sua voz, pela forma com que suas necessidades são ou não satisfeitas. Essas mensagens, que tanto podem ser de amor e aceitação, como de reprovação e rejeição, contribuíram para a percepção de nossa importância, de nosso valor próprio. Quando as informações que recebemos são positivas, elas nos revelam uma imagem que nos ajudará a sermos pessoas mais seguras, contribuindo para que acreditemos mais em nós mesmos e nos tornemos mais autoconfiantes. Contudo, quando essas informações são repetidamente negativas, quando não existe uma base sólida formada pela demonstração de amor, aceitação e aprovação, o resultado pode ser inverso. A imagem revelada tende a ser interpretada como se houvesse algo errado conosco, produzindo o sentimento de falta de valor pessoal, de desmerecimento e de pouca importância, o que acarreta insegurança e falta de confiança. Recebemos, aceitamos e acreditamos nessa imagem. Nem sempre a questionamos.
Passamos muitas vezes uma vida toda olhando para esses espelhos e sendo influenciados por esse reflexo, sem avaliar se eles são fidedignos ou não, se poderiam ou não refletir uma imagem real de quem realmente somos. Infelizmente, muitas vezes acreditamos em imagens distorcidas, imagens refletidas por espelhos imperfeitos, arranhados e marcados pelas experiências negativas de sua própria história de vida. Meu desejo com esse trabalho é ajudar você a reavaliar essas imagens, rever esses espelhos que fizeram parte de sua história. Não pretendo, por outro lado, ajudá-lo a encontrar culpados por suas dificuldades, limitações e pelos equívocos que você viveu, mesmo porque todos os que influenciaram-no com informações distorcidas agiram dessa forma por influência de suas próprias dificuldades e limitações, pelas deturpações dos espelhos arranhados, através dos quais eles também se olharam um dia. Através das histórias relatadas nesse livro, espero ajudar você a rever a sua própria história, a reinterpretar suas experiências, a ver-se sob um novo olhar. A partir de agora, não mais apenas através dos olhos dos outros, mas através de seus próprios olhos amadurecidos e através do olhar de Deus que sabe com clareza e perfeição quem somos, porque Ele nos conhece muito melhor do que nós mesmos. Desejo levá-lo a reavaliar seus limites e possibilidades a partir de uma nova perspectiva e, quem sabe, até mesmo perceber a necessidade de quebrar alguns espelhos, o que não é o mesmo que abandonar pessoas ou deixar de vê-las como importantes em sua vida. Significa continuar respeitando-as, aceitando-as como são, contudo não mais se vendo através de seus olhos. Compreendendo que por muitas vezes esses espelhos não puderam refletir quem você realmente é, mesmo que tais espelhos tenham sido seu pai e sua mãe. Afinal, a maternidade e paternidade não tornam ninguém perfeito ou infalível. Esse novo olhar pode lhe trazer uma nova consciência, uma outra forma de pensar, sentir e agir, de perceber a si mesmo, os outros e a realidade à sua volta. Afinal, a ótica através da qual nos vemos é a mesma que usamos para vermos os outros e a vida em torno de nós. Se mudamos nosso olhar, mudamos nossa maneira de viver. Jesus disse: os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mateus 6:22. Vivemos de acordo com o que cremos. Agimos conforme o que pensamos. Vivemos conforme o que cremos. As crenças que temos em relação ao mundo estão intimamente ligadas às crenças que temos sobre nós. A ótica através da qual enxergamos a vida é a mesma através da qual nos vemos. Portanto, compreender como nos sentimos em relação a nós mesmos pode nos ajudar a mudar o sentimento que temos em relação a nós, caso esse seja equivocado. Consequentemente, uma nova compreensão muda a nossa maneira de agir e de responder à vida. O conceito, a autoimagem, o valor que uma pessoa acredita ter, o que sente a seu próprio respeito, correspondem à autoestima. É algo que está além do sentimento de competência. Não é determinada pelo potencial de uma pessoa ou pelas habilidades que ela adquiriu. Esse potencial e essas habilidades contribuem para a construção da autoestima, mas não a determinam. Muitas vezes, o uso dessas habilidades e potenciais é que serão determinados pela autoestima. Algumas pessoas são capazes e talentosas, porém não acreditam nesse potencial, não acreditam em si mesmas. Nesse caso, as habilidades não são suficientes para gerar bons frutos. A autoestima influencia a nossa qualidade de vida, influencia no resultado de sucesso ou fracasso, na realização ou frustração. Uma pessoa com uma autoestima positiva tende a ser mais determinada e a agir com mais ousadia. Consequentemente, seus resultados são diferentes dos resultados de alguém que não acredita em si e que age com insegurança. Uma e outra se comportam de maneira a provocar o resultado esperado em seu interior. A primeira, por acreditar, insiste, criando as condições que a levam a vencer. A segunda, por falta de fé em si, recua, antecipando o fracasso.
Uma pessoa com uma boa autoestima é alguém que reconhece seu valor, percebe seus recursos e potencialidades, aceita-se e gosta de si mesma. Reconhece-se como parte do mundo, como merecedora de ser amada e respeitada, de ser feliz. Olha a vida de frente com confiança, através das possibilidades e não das limitações, apesar de reconhecê-las. Não se vê como alguém perfeita, mas aceita o fato de não ser. Não tem dificuldade de admitir seus erros e falhas porque não se sente desvalorizada ou inferior por causa deles. O insucesso de um projeto a que tenha se lançado não é percebido como fracasso pessoal. Enfrenta os desafios com mais otimismo e ousadia, sem se deter pelo medo de fracasso. Não duvida de si mesma, portanto, não se intimida pela falta de êxito. Analisa as falhas sem sentir-se depreciada por elas. A autoestima positiva torna uma pessoa mais capaz de se relacionar com o outro de forma sadia e de expressar seus sentimentos com liberdade. Seus relacionamentos não são prejudicados pelo temor de ser rejeitada. O fato de aceitar a si mesma permite que ela não viva assombrada pelo fantasma da rejeição. Uma boa autoestima faz parte das bases que sustentam todas as áreas de nossa vida. Influencia em tudo que diz respeito aos nossos relacionamentos, nosso comportamento, nossa maneira de ver, sentir e de agir. Influencia nos relacionamentos afetivos, amizades, realização profissional e até mesmo na forma como nos relacionamos com Deus. Uma pessoa que não se aceita, que não gosta de si mesma e que não acredita no seu valor, pode ter dificuldade em acreditar que Deus a valoriza, a ama e que se importa com ela. Uma pessoa com uma boa autoestima não está imune às crises, não tem garantia de estabilidade em todas as situações, mas com certeza estará mais apta a enfrentar os desafios com maior equilíbrio. Não é alguém que acerta sempre ou que jamais experimenta o fracasso, mas que consegue admitir os erros e aprender com eles sem se depreciar porque falhou. É uma pessoa que também sente medo e inseguranças, no entanto, não se deixa paralisar por causa dos sentimentos. Pode parecer algo muito distante para ser conquistado, mas dentro de cada um de nós já existe o potencial para isso. Um potencial que precisa ser acessado e despertado. Afinal, fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, o Criador de todas as coisas. Amor próprio é propósito de Deus. Uma das oportunidades que tive de falar sobre esse tema, fui questionada por uma senhora antes de iniciar a palestra. Ela me perguntou se eu achava mesmo que este era um tema apropriado para aquele público. Sua preocupação estava relacionada ao fato de as pessoas estarem excessivamente egoístas, mesmo dentro das igrejas. Segundo a concepção daquela mulher, a maioria das pessoas está olhando apenas para o seu próprio umbigo, alheia às dificuldades e necessidades das outras. Ela temia que fosse um assunto que incentivasse ainda mais a vaidade e o egoísmo, contrariando os propósitos de Deus. Eu posso entender a preocupação dela. O fato de ser membro de uma igreja, de considerar-se um cristão, não faz uma pessoa ser melhor, nem a torna imune ao egoísmo ou a qualquer outro sentimento negativo. Apesar de Jesus ter enfatizado a importância do amor ao próximo, isso está longe de ser vivido por muitos que escolheram seguir seus caminhos. Contudo, é um equívoco associar a autoestima ao egoísmo ou à vaidade. Vaidade está ligada à imagem e ao conceito que os outros fazem de nós. A autoestima está relacionada à imagem e ao conceito que uma pessoa tem de si mesma, independentemente do olhar do outro. A autoestima positiva não é igual a excesso de amor próprio ou egoísmo. Não é o mesmo que olhar apenas para si e acreditar que o mundo gira ao seu redor. Não significa passar por cima dos outros, acreditando ser superior, nem buscar o que há de melhor apenas para si, desconsiderando ou desmerecendo o valor e as necessidades das outras pessoas. É um equívoco pensar que o egoísta é alguém que tem amor próprio.
Ao contrário, o egoísta pode ser uma pessoa que olha apenas para si mesmo, quer ter o máximo possível para si, exatamente por não se amar nem sentir-se amado. Sua busca insaciável por ganho e por reconhecimento pode ser uma tentativa de preencher esse vazio causado pelo fato de não se sentir importante, aceito e valorizado. Um vazio interior que revela a ausência da consciência de valor pessoal. A motivação de uma pessoa com uma boa autoestima é muito diferente da motivação de uma pessoa egoísta. O que motiva os relacionamentos do egoísta são as possibilidades de ganhos, não apenas materiais, mas também emocionais, juntamente com a oportunidade de sentir-se superior, mais forte, mais poderoso e de ter o controle sobre o outro. Pessoas com essas características geralmente procuram se aproximar de outras que são inseguras e frágeis. Pessoas com dificuldade de dizer não, que acreditam precisar fazer muito pelo outro para serem amadas. Pessoas facilmente manipuláveis. É um equívoco associar amor próprio com egoísmo, arrogância com autoconfiança ou humildade com fraqueza. Pessoas arrogantes e prepotentes podem parecer fortes e destemidas, porém, muitas vezes se utilizam desse comportamento como defesa, exatamente por não terem autoconfiança. A aparente superioridade, força e atitudes exuberantes, em muitos casos, não passam de blefe de pura encenação. Se utiliza de uma postura que amedronta, que inibe a reação do outro, a fim de evitarem o confronto. Quem se sente seguro não precisa amedrontar ninguém. Quem tem certeza de sua importância não precisa convencer ou provar aos outros o que é. Pessoas seguras e confiantes podem ser simples e humildes. Jesus é um exemplo perfeito dessa verdade. Ele disse: aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. Mateus 11:29. Ele não teve medo de ser questionado, não fugiu do confronto nem causou terror para inibir seus opositores. Exerceu sua autoridade com humildade, simplicidade e mansidão, sem gritos ou imposições, porque não tinha dúvidas sobre si mesmo, sobre quem era e sobre o poder que possuía. Levou uma vida simples, não precisou de nenhuma estratégia sofisticada para ter credibilidade. Falava com mansidão e as pessoas reconheciam sua autoridade. O fim do Sermão do Monte, relatado no livro de Mateus, diz: quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, não como os mestres da lei. Mateus 7, 28 e 29. Era uma autoridade natural, reconhecida, sem fácil imposição. Através de sua vida, Jesus estabeleceu um novo conceito sobre o que é ser importante, ensinando uma ordem de valor diferente do que norteava o povo daquela época e que ainda norteia a vida de muitos nos dias de hoje. Com seu estilo de vida, demonstrou que nossa verdadeira importância não está no perfil autoritário que inventamos ou nas altas posições que conquistamos. Lavando os pés dos discípulos antes de se despedir, demonstrou o contrário do que as autoridades buscavam, que aquele que deseja ser importante precisa aprender a servir. Ter amor próprio não significa caminhar na contramão dos planos de Deus. É propósito de Deus que nos amemos a nós mesmos e que amemos os outros de forma igual. Perguntaram para Jesus: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Mateus 22, 36 a 40. Nesse texto, Jesus declara a importância de se ter amor próprio. Ele se refere ao amor a Deus em primeiro lugar e acima de todas as coisas, porque Deus é digno e merecedor de ser amado acima de tudo. É com Ele que sempre podemos contar. Ele tem toda a sabedoria de que precisamos. Quando amamos o Senhor, compreendemos, reconhecemos e sentimos o amor que Ele tem por nós.
Como disse João, nós amamos porque ele nos amou primeiro. 1 João 4,19. Sentindo-nos amados por ele, somos levados a reconhecer nosso valor. Sendo assim, aprendemos a valorizar a nós mesmos e a todos que Deus valoriza. Somente Ele pode nos ensinar a amar, porque Ele é o amor verdadeiro. Quando Jesus nos ensina a olharmos as necessidades do outro antes das nossas, Ele não está negando a necessidade de amor próprio. Está combatendo o egoísmo enraizado em nós. Não está dizendo que o amor ao outro toma o lugar do amor a nós mesmos. Está nos ensinando a não alimentar o nosso ego, que é insaciável. O amor ao outro não ameaça ou invalida o amor próprio. O amor primário, amar a Deus sobre todas as coisas, sustenta e valida o secundário, amar ao próximo como a mim mesmo. Dessa forma, não há perda, esvaziamento ou negligência. Em Deus somos preenchidos, nutridos e plenos. Uma alma preenchida pelo amor de Deus transborda e jamais se esvazia, porque Deus é fonte inesgotável. Alimentados pelo amor de Deus, não perdemos quando doamos. Ao contrário, a fonte vai jorrando mais abundantemente à medida que cuidamos do outro e liberamos amor para o outro. Logo, podemos transmitir o que recebemos. Consolados por Deus, desejamos transmitir o consolo dele ao outro. Somos transformados em canais de Deus para outros. Não doamos de nós mesmos, mas do que recebemos em abundância da parte de Deus. Portanto, o que doamos jamais nos faltará. Deus deseja ser para nós a fonte de tudo que necessitamos e deseja que sejamos canal de expansão de seu amor aos outros. Dessa forma, o egoísmo é combatido e a glória de Deus manifestada. Quando o amamos, aprendemos a nos ver através de seus olhos e, consequentemente, a ver o outro através do mesmo olhar. Aquele que diz amar a Deus, mas se importa apenas consigo próprio, precisa rever seus sentimentos. Não há possibilidade de conhecer o amor de Deus e ignorar as pessoas. Experimentando verdadeiramente seu amor, não teremos dificuldades em servir nem olhar as necessidades do outro antes das nossas. E isso não invalidará nosso amor próprio. O cuidado com o outro será natural, fruto do genuíno amor de Deus em nós. Este amor, descrito no livro de 1 Coríntios, é caracterizado da seguinte forma: o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. 1 Coríntios 13, versículos de 4 a 7. Geralmente, entendemos que o amor, em segundo lugar, pertence ao próximo e, em terceiro, a nós mesmos. Contudo, ame ao próximo como a si mesmo é o segundo mandamento. Não existe terceiro. Jesus deixa claro quando diz: desses dois mandamentos depende toda a lei. O amor ao próximo e a nós mesmos, conjuntamente, fazem parte do segundo mandamento. Portanto, tem o mesmo valor, a mesma medida e o mesmo peso. Porém, é preciso atentar para a ordem. Primeiro devemos amar a nós mesmos e depois amar ao próximo. Jesus apresenta o amor próprio como referência para o amor ao próximo. Ame o próximo como a si mesmo. É preciso ter amor por si mesmo para saber amar o outro. Se alguém não se ama, não saberá amar ninguém. Aquele que não reconhece o que é bom para si, terá dificuldade de reconhecer o que é bom para os demais. A analgesia congênita é uma doença que faz com que o indivíduo seja incapaz de sentir dor física. Crianças com essa patologia sofrem muitos danos físicos e se machucam com frequência. Elas não se preservam porque não conhecem a dor. Se elas não são capazes de se defenderem e de sentirem a própria dor, não é possível esperar que defendam e saibam como é o sofrimento do outro. Assim acontece com quem não tem amor próprio. Não é coerente pedir a alguém que não tem amor próprio, que não sabe cuidar de si mesmo e não se valoriza, que ame o próximo como a ele mesmo.
Nesse caso, tratar o outro da mesma forma seria um caos, pois não podemos oferecer o que não temos ou ensinar o que não sabemos. Reconhecendo e considerando o que é importante para nós, podemos reconhecer e considerar o que é importante para o outro. A Bíblia diz, assim, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam, pois esta é a lei e os profetas. Mateus 7,12. Isso não significa dar aquilo que queremos ganhar. O presente de aniversário que gostaríamos de receber, por exemplo, pode não ser o que o outro gostaria. Significa dar ao outro o valor que é dado a si mesmo. Compreender as necessidades do outro como compreende as suas. Valorizar a realização do outro como valoriza a sua própria. Desejar o crescimento do outro como deseja o seu. Algumas pessoas acreditam que amam a outra pessoa mais do que a si mesmas, porque fazem pelo outro mais do que fazem por si. Contudo, não percebem quais necessidades podem estar motivando suas atitudes. Elas podem estar oferecendo o que gostariam de receber, cuidando para que o outro perceba que ela deseja ser cuidada, agradando para ser reconhecida e valorizada. No íntimo, o motivo real e verdadeiro pode ser a carência própria, o desejo de que as suas próprias necessidades sejam reconhecidas e supridas. Ter amor próprio, valorizando-se, não é caminhar na contramão da vontade de Deus. Não é reconhecer-se melhor nem mais digno, mas tão importante e merecedor quanto todas as pessoas. Augusto Cury diz: quando discriminamos os outros, nós os diminuímos. Quando supervalorizamos, diminuímos a nós mesmos. Não somos maiores nem menores, somos iguais diante de Deus. Amor próprio não traz prejuízo a ninguém. Ao contrário, uma pessoa que o possui tem muito mais condições de ser responsável nas suas relações com Deus, consigo e com os demais. Por reconhecer seu valor, pode ser mais capaz de reconhecer o valor dos outros. Por ter autoconfiança, tem mais chances de não se sentir ameaçada pelas conquistas alheias, nem incomodada com o sucesso dos outros. Por sentir-se abastecida no seu amor próprio, pode ser mais capaz de compartilhar o que tem sem sentir-se lesada. Portanto, está muito mais próxima de ter o caráter de Cristo, de viver coerente com os propósitos de Deus. A ameaça não está no amor próprio, mas na falta dele. Uma falta que prejudica a própria pessoa e aos que estão ao seu redor, gerando necessidade de compensações e trazendo prejuízos para si e para os demais. Para ser valorizado, é preciso valorizar-se. O dono de uma galeria decidiu modificar seu estilo, renovando seu estoque de quadros. Planejou uma série de exposições com a finalidade de vender todas as obras que possuía rapidamente, para assim adquirir novos quadros. De modo a facilitar a venda de um dos quadros que ele acreditava não ter tanto valor, decidiu fazer uma promoção. Colocou nele uma placa de 20% de desconto. Sua expectativa foi frustrada, não surtiu efeito. Ninguém se aproximou do quadro, nem mesmo perguntou o preço. No segundo dia, ele aumentou o desconto para 50% para causar um grande impacto. No entanto, a reação das pessoas foi a mesma, nenhum interesse. No fim daquela noite, ele sentou-se diante do quadro e perguntou para si mesmo o que ele havia feito para ter o resultado que estava tendo. Que erro havia cometido? Que atitude sua fez com que as pessoas não dessem importância à obra? Depois de pensar um pouco, encontrou a resposta. No dia seguinte, ele retirou a placa de desconto e trocou-a por outra de vendido. A reação foi imediata e totalmente diferente. Apareceram muitos interessados. Um colecionador disse que se não comprasse aquele quadro, não compraria nenhum outro e ofereceu o dobro do que havia sido cobrado. Resultado, o quadro foi vendido por um preço muito maior do que o esperado. É incrível o efeito de olhar algo que já tenha sido aprovado e valorizado por alguém. Se você passa por uma loja cheia de gente, imediatamente imagina que tem algo de bom ali. Se um produto está acabando ou está em falta, só isso é o bastante para despertar o interesse.
Certa vez entrei numa grande loja para comprar uma mesa. Confesso que não tenho talento para decoração, então sempre fico na dúvida a respeito do que é bonito e sobre como combinar as peças. Nessa loja tinha todo tipo de mesa. Eu estava numa dúvida cruel, até que vi uma mesa com a placa de vendido nela. Imediatamente pensei que aquela mesa seria boa para mim. Somos levados a apreciar o que já foi aprovado. Como podemos esperar sermos valorizados por outras pessoas se não nos valorizamos primeiro? Pessoas que não se valorizam agem como se tivesse uma plaquinha de liquidação na testa. Passam a mensagem de que estão dispostas a fazer qualquer coisa para serem amadas. Abrem mão de seus valores, suas crenças, fingem ser o que não são para serem aprovadas e aceitas. Muitas dedicam-se incansavelmente ao cuidado dos outros, à espera de que a valorizem e percebam sua importância. São extremamente generosas e prestativas, mas quando não são reconhecidas por isso, sentem-se magoadas e decepcionadas, afinal, seus investimentos foram em vão. Muitas mulheres estão há anos à espera de serem percebidas e respeitadas pelos amigos, marido, filhos. Viver uma vida de doação, entrega e dedicação, esperando o dia de serem reconhecidas por tudo que fizeram. Abandonaram a si mesmas em função do cuidado com os outros e hoje estão mergulhadas em ressentimentos e amargura, porque nunca foram valorizadas. Com certeza, elas nunca fizeram a si mesmas a pergunta: o que eu fiz para ter esse resultado? Geralmente, quando algo acontece de errado, quando as coisas saem de uma forma diferente daquela que gostaríamos, quando sofremos uma decepção, nós procuramos a culpa fora de nós. A raiva deixada pela sensação de fracasso é direcionada às pessoas envolvidas. A responsabilidade vai para o marido, esposa, patrão, filhos, pais, o país e até mesmo para Deus. No entanto, não avaliamos nossa participação no processo. Não questionamos o que fizemos para permitir que tal coisa acontecesse. Não nos perguntamos com que atitude autorizamos os outros a agirem conosco, da forma desrespeitosa ou agressiva como agiram. Nos vemos como vítimas da maldade e da falta de consideração das outras pessoas à nossa volta, sem perceber a nossa responsabilidade nisso. Não se trata, evidentemente, de nos culparmos, nos condenarmos por tudo que nos acontece de ruim, mas de assumirmos a responsabilidade por nossa felicidade, de nos responsabilizarmos por nós mesmos. Ninguém é suficientemente capaz de nos valorizar e nos fazer felizes se não somos capazes de fazer isso por nós. Uma senhora reclamava muito de falta de amor, consideração e respeito de seu marido. Dizia que tinha dedicado sua vida a ser uma boa esposa, a fazer tudo o que pudesse para agradá-lo e só recebeu desprezo. Como se não bastasse a falta de carinho, ele ainda a agredia fisicamente. Durante 20 anos foi rejeitada, agredida e traída. Sua luta terminou apenas quando ele morreu, o que, segundo ela, foi resposta de muita oração. Essa senhora extravasava sua revolta culpando aquele marido frio e cruel por sua infelicidade e pelos anos de sua vida desperdiçados. Agora, ela sentia-se livre dele, mas não do ressentimento que ainda feria sua alma. Sofria enquanto estava casada com ele e depois pelo tempo perdido por causa dele. O que ela jamais questionou foram suas próprias atitudes e escolhas. Sua resposta à agressão desde que tudo começou. Nunca pensou no que poderia ter feito de diferente na primeira vez em que ele a agrediu. Jamais se perguntou o que a impediu de enfrentar e mostrar que não estava disposta a viver aquele tipo de vida. Nunca pensou em uma resposta que não fosse a inércia e a apatia diante da agressão do marido. Apenas calava-se, chorava e esperava que algum dia ele viesse a mudar. Ela viveu da ilusão de que em algum momento ele despertaria e teria consciência de que estava sendo injusto, de que ele reconheceria sua dedicação, sua paciência e lhe daria todo o valor que ela merecia. Um dia que nunca chegou. Não podemos amenizar a atitude de um agressor, nem acusar essa mulher pelas ações de seu marido. O caráter dele não era de responsabilidade de sua esposa.
Contudo, não podemos deixar de perguntar o que ela poderia ter feito, além de se sujeitar passivamente. Que outra escolha ela teria, além de suportar com resignação tamanha agressão durante tantos anos? Certamente, ela era uma pessoa insegura e com um profundo sentimento de desvalorização. O sentimento de menos-valia pode levar uma pessoa a ter dificuldade de defender-se, de reagir a seu favor e de colocar limites saudáveis no seu relacionamento, dando ao outro a permissão de tratá-la mal, de desvalorizá-la. Isso resulta na confirmação de sua crença de ter pouco valor, aumentando assim seu sentimento de menos-valia e minando ainda mais sua capacidade de reação. Um comportamento alimenta o outro, tornando-se um círculo vicioso. Por não amarem a si mesmas, pessoas sujeitam-se a relacionamentos com quem as maltrata. Se submetem a humilhações, aceitam migalhas, suportam sofrimento como se a vida não tivesse nada mais para lhes oferecer, como se não fossem merecedoras de nada melhor. Esperam ser defendidas e valorizadas, desejam respeito e admiração por parte dos outros, mas não são capazes de fazer isso por si sós. Passam toda uma vida buscando o amor de outras pessoas sem perceber que o amor que realmente falta a elas é o delas por elas mesmas. Espero que você, que tem andado com uma plaquinha de liquidação na testa, ao terminar esse livro, reflita e troque-a por uma onde esteja escrito vendido. Afinal, já foi pago um alto preço pela sua vida. Que Deus abençoe você e até o nosso próximo capítulo.